Como pastor de vocês, é o meu dever estar sempre alerta e atento aos acontecimentos da nossa sociedade e aos acontecimentos espirituais. E como pastor, é o meu dever conduzir o rebanho que o Senhor me confiou. E eu preciso estar continuamente diante da presença de Deus, para que eu saiba discernir os tempos, para que eu ouça a sua voz e possa então dirigir a igreja, segundo aquilo que o Espírito nos inspira, através da sua palavra. Um pastor norte-americano chamado Valdir Bauckham, ele escreveu um livro sobre casamento. Ele diz que um dos ofícios que o homem deve ter para se casar, deve ser o ofício do profeta. O profeta no Antigo Testamento, era que espécie de homem? Era um homem que ia até Deus, e ele ficava continuamente diante de Deus, recebia a palavra de Deus, e após recebê-la, ia diante do povo, e comunicava ao povo a mensagem, a palavra de Deus. Todos nós pastores devemos ter o ofício do profeta, não o profeta do Antigo Testamento que dizia assim diz o Senhor, mas o profeta que está continuamente diante de Deus, que se debruça diante do santo livro, e ele recebe a mensagem da parte de Deus, e depois comunica ela à igreja. E eu procuro fazer isso. Esse é o meu dever, estar continuamente diante de Deus, debruçado neste livro, para saber qual é a vontade de Deus, e transmiti-la a vocês. Vocês sabem que não é novidade que há muito tempo o nosso mundo se encontra de pernas para o ar. Ele tem passado por muitas transições e muitas mudanças. E no nosso país não é diferente. Talvez o nosso país seja um dos que mais tem sido afetado por essas mudanças. Principalmente neste último semestre, neste ano de 2018. Você vê o que nossa nação tem passado. Nessa última semana, você viu, os jornais do Brasil e do mundo todo noticiaram o atentado que o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, sofreu. Um atentado de morte, em uma passeata na cidade de Juiz de Fora. Ele foi vítima de uma facada, que penetrou no seu abdômen, 12 centímetros, e quase tirou a vida dele. E eu tinha ouvido isso por cima. Depois, no mesmo dia à noite, eu vi uma foto de Bolsonaro na UTI. A foto mostrava da cintura para cima sem camisa, cheio de aparelhos, respirando ali por aparelhos, sendo medicado. E aquilo me chocou muito, me chamou muita atenção, que eu pude ver a nossa fragilidade. Um simples metal, um simples punhal, penetrado alguns centímetros dentro da nossa carne, é suficiente para tirar a nossa vida. E eu vi que podia ser eu vi o inseto que eu sou, uma coisa de nada, põe fim à nossa história inteira, bota a gente 7 palmos debaixo da terra. Só que isso trouxe mais. Ao ver aquele fato e ver como o nosso país está fervilhando, um homem se candidatando, condenado em segunda instância, preso de dentro da cadeia, fazendo discurso, se candidatando. Você vê que situação que nós estamos. As mudanças, a audácia dessas pessoas, a corrupção do gênero humano está chegando a níveis insuportáveis. Então você começa a olhar o cenário e você começa a ter um choque. Uma notícia vai levando as outras, dos conflitos armados, das guerras civis, das guerras em fronteiras, conflito de Síria, Rússia, Estados Unidos,
o encontro do ditador coreano com Donald Trump, e assim por diante. Eu, voltando da África, vendo a condição espiritual, a condição moral daquela cidade, daquele país, e isso invariavelmente nos leva para a profecia bíblica do fim. E nós não podemos ignorar isso, não podemos viver como se isso não estivesse acontecendo, e não podemos desassociar os fatos que acontecem na natureza, na política, na economia, não podemos desassociá-los com a profecia bíblica, porque a profecia a respeito do fim, da volta de Jesus, do arrebatamento, da consumação dos séculos, ela passa pela geografia, geologia, sociologia, passa pela política, pela economia, pela religião, e nós temos que ficar atentos quanto a isso.